Fala galera, beleza? Eu sou o professor Luiz Matemático, estou aqui para resolver algumas questões sobre fração, operações com frações, problemas com frações e expressões com frações, beleza? Então, no geral, vamos resolver questões sobre frações. Vamos lá. Questão número 1. José Creudson, queria ser jogador de futebol. No primeiro dia de treinamento, ele fez uma seleção com um total de 400 candidatos para tentar entrar em um time. Letra A. Se 3/8 do total de candidatos foi reprovado nesse teste, quantos foram os candidatos reprovados? Ou seja, galera, vamos pensar o seguinte, ó. Aqui a gente tem... Isso aqui é o todo. Todos os candidatos estão aqui. 400. Todo. Se eu tenho 3/8 dos candidatos foram reprovados, então ele está dizendo para mim que 3/8 de 400 foram reprovados. Aí eu posso fazer aqui de duas formas. Ou eu posso multiplicar 3 por 400, que dá 1.200, e dividir por 8. Ou eu posso dividir o todo pelo todo e multiplicar pela parte. Então vamos pensar o seguinte. Quando eu faço 400 dividido por 8, se eu chegar aqui e fizer 400 dividido por 8, eu tenho 50. Então, vamos lá. 400 dividido por 8 é igual a 50. Sim, Luiz. E esse 50 representa o quê? Esse 50, galera, ele representa 1/8 dos candidatos. Então, se ele dissesse 1/8 dos candidatos, era 50. Só que ele não quer 1/8 dos candidatos. Ele quer 3/8. Então, se 1/8 é 50, quantas vezes 50 seria 3/8? Então, 150 candidatos. É como se eu pegasse aqui, ó, uma fração, né? Eu pego aqui 1, 2, 3, 4 e aqui 8. Então, tudo isso aqui é 400. 1/8 desse aqui equivale a 50. Então, 2/8, 3/8. Então, isso aqui 150. Então, 150 foram reprovados. Ah, Luiz, e quantos foram aprovados? O que falta para um inteiro. Beleza? Que é a nossa próxima pergunta. Então, se eu tenho aqui, antes de começar, eu já sei que reprovados foram 150. A pergunta é: a quinta parte do restante dos candidatos foi selecionada para fazer parte do time da base. Gente, se eu tenho 150 reprovados, se era 400, então 400 menos 150, isso aqui dá 250. Esses 250 foram os aprovados, não é isso? Aprovados. Desses aprovados, a quinta parte. Então, gente, a quinta parte é como se eu pego isso aí e vou dividir em 5 partes. Então, 250, ele quer saber quanto é 1/5 de 150, de 250. Então, se eu dividir 250 por 5, eu tenho 50. Então, a quinta parte do restante dos candidatos foi selecionada para fazer parte do time de base. Quantos candidatos foram selecionados? 50. 50 candidatos foram fazer parte do time de base. Então, gente, essa questão 1, bem tranquila. É só questão de interpretação. Acredito que dificuldades assim em relação ao cálculo vocês não vão ter ao resolver esse tipo de questão. A dificuldade maior é a questão de interpretar. Então, leiam 2, leiam 3 vezes, tá bom? Tranquilo, sem problema. E sempre lembrando, parte e todo. Valeu? Vamos lá. Questão 2. Nossa, José Creudson foi um dos selecionados e logo apelidado de José. Óbvio. No dia seguinte, ele treinou cobrança de pênaltis. Das cobranças que fez, 3,20 foram defendidas pelo goleiro, 4,25 foram na trave e o restante foram convertidas em gol. Que fração representa o total de cobranças de pênalti perdidos, ou seja, defendidos pelo goleiro e que foram na trave? Bom, ele teve 3/20 defendidos pelo goleiro e 4/25 foram na trave. Ora, amiguinho, eu tenho aqui, ó,
uma soma de fração. Eu tenho que fazer um MMC. Então, você vai lá e faz MMC de 20 e 25. Isso aqui a gente já sabe, é 100. Tá? Quem tiver dúvida, vai lá na aula de MMC que está aí na playlist do canal. 100. 100 dividido por 20 dá 5 vezes 3, 15. 100 dividido por 25 dá 4. 4 vezes 4, 16. 16. Então, 16 mais 15, né? Agora eu faço aqui, né? Eu repito o denominador 100 e faço 16 mais 15, vai dar 31. Então, quer dizer que 31 de cada 100 ele perdeu, né? Se a gente for falar, né? Ou seja, os números definidos pelo goleiro e os que foram na trave. Beleza. Qual fração representa o total de cobrança de pênaltis defendidos que foram no goleiro na trave? Então, 31 centésimos. Essa é a fração. Lembrando que a gente tem que fazer uma fração irredutível. Qual a fração que representa o total de gols convertidos em cobrança de pênalti? Então, é a fração que falta para que isso aí vire um inteiro. Então, seria 1 menos 31 sobre 100. Quando, na verdade, esse 1 seria 1 menos, né? Seria 100 sobre 100, que é um inteiro. Menos 31 centésimos. Então, isso aqui vai ficar 69 sobre 100. Também não dá para simplificar. Então, ele fez, né? Aqui ele fez, converteu, né? Converteu 69 centésimos e aqui ele perdeu 31 centésimos. E aí a gente fecha a questão 2 um pouquinho mais trabalhosa, porém não tão difícil assim. Vamos lá para a questão 3. Seu primeiro jogo, José soube que para se hidratar os jogadores durante 11/15 do tempo de jogo são necessários 44 copinhos de água. Assim, quantos copinhos de água são necessários para hidratar os jogadores em 14/15 do tempo de jogo, proporcionalmente? Então, assim, primeiro a gente vai descobrir quantos copinhos de água o jogador precisa durante o jogo todo. E para isso, ele fala para mim o seguinte, ó, ele diz que 11/15, durante 11/15, eles usam 44 copinhos. Gente, é aquela pergunta, 44 são os copos que ele usa no jogo todo ou uma parte do jogo? Ah, professor, é uma parte. Então, você vai fazer, ó, 44 dividido por 11, né? Faz uma divisão entre 44 dividido por 11. Dividido por 11. Isso aqui dá 4. E multiplica pelo denominador. Na verdade, né? Multiplicando por 15, aqui dá 60. Professor, o que é esse 44 dividido por 11? Quando eu divido 44 por 11, eu acho 1/15. Ou seja... Desculpa, gente. 1/15 é 4. Então, se uma parte de 15 é 4, eu faço 4 vezes 15, que dá 60. Então, isso aqui eles usam durante o jogo todo, mas isso não é a resposta. O que ele está querendo... O que ele está querendo é... Ele está querendo saber... Vocês ouviram agora a voz de Luna, né? O latido de Luna. Então, o que ele está querendo saber é quantos copos são necessários para hidratar os jogadores durante 14/15 do jogo. Não é o jogo todo. A gente aqui também é simples, ó. Como é que eu faria aqui? Se 1/15 são 4, 14 seriam quantos? Eu multiplicaria isso aqui por 14, tá? 4 vezes 14, né? Eu faço 4 vezes 14, que daria 14 vezes 4 dá 56. Ah, professor, e se eu não fizesse assim, eu faria assim, ó. Tem outra forma? Tem. Você pode fazer 14/15. Então, vezes 60. Aí, simples assim, ó. Corta aqui, vai dar 4. 14 vezes 4, que foi a mesma coisa que a gente viu lá em cima. Então, são necessários em 14/15 do tempo de jogo de 56 copinhos
de água. Vamos lá para a questão 4. Vários jogadores usam atadura nas pernas e pés para proteger as articulações. Elas chegam em rolos de 5 inteiros 3/4 de metro e logo após a chegada são divididas em rolos menores de 1/3 metro. Com base nessas informações, responda ao que se pede. Letra A. A que fração imprópria corresponde a cada um dos números mistos citados? Vamos lá. Primeiro número misto. Como é que eu transformo um misto em fração imprópria? Eu repito o denominador e faço 4 vezes 5, 20, mais 3, 23. E a outra, eu também repito o denominador, que é 20. Aí faço 20 vezes 1, dá 20, mais 3, 23. Aqui é 23 quartos e aqui é 23 20avos. Então, são cada um dos números mistos. Na letra B, ele pergunta quantos rolos de 1 inteiro 3 20avos conseguimos com um rolo de 5 3/4. Então, eu vou fazer a divisão do tal do 5 3/4, né, que é 23 sobre 4, dividido por 23 20avos. Então, todos vocês sabem que para dividir fração, eu repito o numerador, né? Repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. E aí, vou utilizar aqui, ó, a síntese sonora, regra do cancelamento, dizendo bye bye, adeus. Então, 20 dividido por 4 vai ser igual a 5. Então, 5 rolos, né? Quantos rolos? De 5 rolos. E aí eu fecho a letra B da quarta questão. E aí sim, a gente vai para a quinta questão, né? Que tem aí na letra A uma expressão. E aí essa expressão realmente demanda um pouquinho de trabalho. E aí eu quero que vocês deem uma pausa no vídeo e façam a questão e logo depois você dá um play para poder você ver se você acertou ou não. Vamos lá, vamos resolver. Acreditando que você deu uma pausa e agora você está voltando. Primeiro a gente tem que resolver os parênteses. E dentro do parêntese, resolver multiplicação e divisão na ordem que aparece. Isso aqui a gente vai resolver aqui, ó, logo aqui de cara. É como se tivesse o 3 e 1 aqui embaixo. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 5, 5. Somado a. Então, na divisão, eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Ok? E aí eu vou fazer o cancelamento aqui, ó. 1/3. Então, eu vou ficar com 3 sétimos. Mais, lá fora agora, né? 104, 35. 104, 35. Vamos lá. Lá dentro, né, tem que ir para o parêntese. Então, eu vou fazer lá o MMC de 7 e 5. A gente sabe que é 35. 35 dividido por 5 dá 7. 7 vezes 3, 21. 35 dividido por 7 dá 5. 5 vezes 3, 15. Isso mais 104, 35 avos. Bom, eu posso baixar os parênteses, né? Já que eu já fiz a soma aqui, né? Essa soma aí, nesse caso, ficaria 36, 35 avos, mais 104 sobre 35. Já está com o denominador igual, eu repito o denominador e somo os numeradores. Então, 140, 35. E dá para simplificar. Vamos simplificar inicialmente aqui por 5. Tá? Então, dividindo por 5. Ah, professor, eu preciso simplificar? Sim. Ah, mas a questão não está dizendo. Não importa. Qualquer fração é obrigatório a gente simplificar. Então, 14 dividido por 5 dá 28. E 35 dividido por 5 dá 7. O que dá para simplificar mais um pouquinho, que é 28 dividido por 7. Simplificar por 7. Isso aqui dá 4 sobre 1, ou seja, 4 inteiros.
E aí, galerinha, vou ficando por aqui. Espero que tenham acertado todas as questões. Espero que não tenham ficado com dúvida. Qualquer dúvida que você venha ter, deixa aí embaixo nos comentários do canal. Beleza, galera? Um forte abraço a todos. Cada vez eu quero 2, 3, 4. Pra ficar maneiro eu jogo o clima lá no alto. Cada vez eu quero 2, 3, 4. Pra ficar maneiro eu jogo